Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse dia especial. Não, hoje vou conseguir chegar aqui mais cedo. Não reparem os trajes, hoje eu não tô. Aí você não tá arrumadinha? Não tô. Tô preparada para ir fazer meus exercícios físicos. Vou esperar o meu esposo pra gente ir lá na praia dar uma corrida, dar uma caminhada, uma alongada. Isso é importante, amém? Vamos falar sobre isso aqui também. Mas hoje, depois de tanta revelação que o Senhor nos deu com a história do Sunamita, fiquei pensando, toda vez que eu termino um estudo, eu fico pensando, e agora, Deus? Não tem como melhorar, mas tem. Sempre fico tão cheia quando eu estudo algo de novo, né, na Bíblia, que eu penso, meu Deus, como pode melhorar, né? E sempre melhora, Deus sempre se revela e as coisas... E Ele vai nos enchendo cada vez mais. Então, eu quero dizer para vocês que, como eu falei, né? Eu sempre peço para Deus, alinha essas coisas, né? Alinha o teu ensinamento para mim. Que eu nunca passe por cima das coisas, das etapas, dos processos, né? Que eu sempre possa aprender, botar em prática, realmente fazer aquilo que tu me ensinou e depois aprender algo novo, né? Então o Senhor, ele às vezes fica falando, né, as mesmas coisas, parecem as mesmas coisas, mas em palavras diferentes, em situações diferentes. E aí o Senhor falou comigo novamente, né, sobre a mulher emocionada e sobre a mulher emocional, sobre a mulher racional, enfim, essas palavras que às vezes eu coloco, eu falo nos nossos devocionais, né? E Deus me trouxe a revelação de que eu nunca estudei de fato sobre o que eu estava falando. Embora eu tivesse mais ou menos menção, não estava falando também por falar, amém? Mas assim, aquele estudo profundo de o que isso realmente significa no momento literal, e o que isso realmente significa para Deus, aonde está isso na palavra de Deus, isso é muito importante, para que não fique desconexo. E aí toda vez que eu puder falar, que eu for falar sobre, que a gente for tomar essa consciência para nós, a gente tome de verdade. Uma das coisas que eu gosto muito é de estudar aquilo que eu gosto de estudar, né? Eu acho que todo mundo é assim. Ninguém gosta de estudar o que não conhece, não tem, por exemplo, matemática, física, eu não gosto de estudar. Mas eu gosto muito de ler sobre, por exemplo, se eu estou falando sobre algo, se eu estou tratando de algum assunto, tem alguma palavra que eu ainda não sei o significado, eu gosto de procurar o significado daquela palavra. Porque por mais que ela nos remeta mais ou menos o significado, quando a gente vai olhar no dicionário o real significado do contexto daquilo, aonde aquilo se encaixa, a gente, uau! Sabe, é algo bem profundo, porque todas essas coisas foram criadas por Deus. As palavras da nossa boca, antes delas saírem, diz a palavra na Bíblia, que antes delas saírem pela minha boca, quando ela tá aqui na minha garganta, quando ela tá aqui no meu coração, Deus já sabe o que eu vou falar. Ou seja, toda palavra foi criada por Deus. Amém? Então, tudo que a gente busca, né, o Senhor revela para nós, seja no sentido físico, emocional, espiritual, é só a gente pedir. Um dia eu quero fazer uma série sobre o meu devocional, sobre como eu faço isso. Mas eu acredito que você pode ir pegando aí algumas coisas que me ajudam nessa caminhada. E essa é uma delas, né? A pesquisa, estudar aquilo que Deus, além, com a Bíblia como base, mas além da Bíblia também, né? Nas nossas vivências, nos testemunhos, nas palavras, no significado das palavras. E aí, então, para resumindo, né? Outra coisa que vocês vão ter que se acostumar é com essa sanguínea aqui que gosta de falar e gosta de abranger, vai abrindo um assunto, quando eu vejo já tô em outro. Eu tenho falado muito sobre nós, mulheres, não sermos mulheres emocionadas. E eu já tinha entendido o que Deus queria dizer para mim com isso, emocionada, no sentido de afoita, de enlouquecida, né, e tal. Aí eu pensei assim,
Vou pesquisar o significado dessa palavra, emocionada e emocional. Porque chegou uma hora que eu pensei assim, tá, mas nós somos seres emocionais, e inclusive a mulher, ela é muito mais emocional do que o homem. Deus, qual é o limite aí entre emocionada e emocional, e como a gente coloca isso, e aonde está isso na Bíblia, e como o Senhor quer que eu trate esses sentimentos. Então eu vou dizer para vocês o que eu achei, amém? Primeiro, depois nós vamos para a palavra na Bíblia. Emocionada significa que expressa emoção, está repleta de comoção, se comove com facilidade. O que significa comoção, comovida? Foi alvo de emoção, está emocionada, que pode ser agitada, que pode se agitar. Olha só a diferença. O sinônimo aí, então, dessa palavra, porque é bom buscar algo, o sinônimo disso, né? Algo que pode agregar no teu conhecimento. Abalada, agitada, impressionada, insegura. Segura essa palavra. Antes de eu saber o significado, Deus já estava nos revelando, o Espírito Santo já estava tocando na minha ferida, deve estar tocando aí na sua também. Então, emocionada é aquilo que sobe, que foge da emoção, na verdade. É uma emoção descontrolada. Agora, segura o que significa emocional, tá? Que produz. Eu adorei. Que produz emoção. Intensas, contundente. O que significa contundente, tá? Sobre o que não se pode duvidar. Provas contundentes. O que não se contesta. Sinônimo, emotiva e sensível. Gente, duas palavras muito parecidas, parecem que a gente tá falando a mesma coisa, e aí por isso eu quis trazer aqui, eu disse, Deus precisa explicar para essas mulheres o que é emocionado, o que é emocional, e como a gente equilibra tudo isso. E aí, Deus é maravilhoso, porque tá tudo aqui, eu poderia ficar só aqui, mas é claro que eu não vou ficar só aqui, a Bíblia, ela é muito melhor, ela vai além. Mas olha que doideira, e eu fico assim, por isso que eu gosto muito de estudar, de pesquisar, porque Deus, ele se revela nos detalhes, sabe? Deus, ele quando, sempre que eu escuto louvores, ou quando eu escuto alguém falar dos segredos de Deus, do secreto, que o Senhor quer revelar os seus segredos, eu não entendi, eu pensava assim, mas a Bíblia tá toda ali, todo mundo tem acesso, quais são esses segredos, né? É isso aqui. É quando você busca dele, diz, Deus, eis-me aqui, eu quero entender o que tu queria dizer com aquilo. Deus, eu quero ouvir a tua revelação da tua própria voz para minha vida. É isso, sabe? Por isso que eu fico assim alegre, eu fico emocionada quando eu recebo uma revelação do Senhor, quando eu extraio algo a mais daquilo que o Senhor tá falando, sabe? No secreto, no íntimo. Às vezes, a maioria das vezes sozinha, ninguém me diz, ninguém me conta. Quando eu tô escrevendo assim, e do nada eu começo a olhar as palavras, parece que nem era eu que tava escrevendo, era Deus me revelando, o Espírito Santo de Deus me revelando coisas, sabe, que eu não sabia. Isso é extraordinário. Amém? Olha, eu não sei também por que eu tava falando tudo isso, vai ver, Deus quer que você vá pro seu secreto e que você pergunte coisas novas para ele quer te revelar coisas novas, amém? Isso não é só para mim, não é para uma pessoa, não, isso é para todas nós. Então, voltando lá para emocionada e emocional, porque eu me emocionei. Então, quer dizer que emocionada é aquilo que foge do nosso controle, tá? E quando a gente tem aquela emoção por algo que muitas vezes, porque como tá aqui, no emocional é algo contundente, ou seja, eu tenho, algo que eu estou sofrendo ou que estou passando que é contundente, é real. Não é uma coisa que eu criei na minha cabeça, hein? Ou de uma coisa real eu fiz mais 1001 coisas e eu tô enlouquecida. Não, é uma coisa na qual eu realmente preciso me comover. Eu realmente preciso produzir uma emoção referente àquilo. Porque aqui diz que a emocional é aquela que produz uma emoção, ou seja, eu produzo porque é necessário, porque tá tudo bem eu produzir um choro por aquilo, eu produzir um sentimento de luto por aquilo, porque é real, aquilo aconteceu, eu não tô enlouquecendo, né? Então existe uma situação real, um processo, um problema, um luto real no qual eu posso produzir aquela emoção, amém?
E a emocionada não, a emocionada ela tá emocionada, ela tá agitada, ela já não tá mais ouvindo e se deparando do que é real e do que não é real. Ela já tá nervosa com tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? Ela já tá ultrapassando o limite dela de razão, entendeu? Aqui. Então, essa é a diferença. Por que o Senhor nos fala para que nós não sejamos emocionadas, mas para que nós sejamos emocional como Ele nos chamou para ser? Amém? E aí eu fiz um bando de anotações aqui. Eu jamais poderia ler tudo isso aqui, porque senão eu ficaria lendo, eu não falaria. Mas, como que nós podemos, então, entender isso tudo? Porque Deus nos criou assim. Lá, eu anotei aqui, que lá na criação, a gente já pode ver sinais de emoção nas palavras de Adão e nas atitudes de Eva. Né? Quando Eva vai e escolhe, né, prestar atenção na segunda parte ali que a serpente diz, olha, tu não vai morrer, tu vai conhecer o bem e o mal. Ela já perde, né, a razão dela ali. Então, a gente já consegue ver que ela era um ser emocional. E o Adão, depois que tudo acontece, ele diz, mas Senhor, a mulher que tu me desse, ele se ira, ele se irrita, ele também tem emoções. Então, como que a gente faz se é algo, como que a gente tenta matar, porque aí a gente fala, a gente tem que matar as nossas emoções, não. Como que a gente faria para matar algo que foi produzido em nós, né, pelo nosso próprio Deus? Nós vemos isso, inclusive, porque a palavra de Deus diz que a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus. E aí, a gente também vê isso, se a gente for pesquisar na Bíblia, que Deus, ele também tem as emoções dele. E eu posso te provar. Quando ele fala em ira, ciúmes, que ele tem ciúmes de nós. Quando ele fala em... Eu posso depois procurar específicos versículos onde está cada um, mas existe, né? Tá aqui, ó. Tais emoções, sentimentos... Enfim, tá? Ele também produz aí, ó, ira, ciúmes, né? Zelo, tristeza. Lembra que Jesus chorou? A gente já falou sobre isso, né? Mas ele também nos deixa os frutos disso, os frutos do Espírito também. Amor, paz, longanimidade, benignidade, etc. E esses são os feitos através das emoções. Então, a gente entende que Deus, ele não errou, tá? Não era algo que assim, eu errei e agora eles vão ter que matar isso. Não. Mas que a gente deve controlar as nossas emoções com os frutos do Espírito, porque ele nos deixa os frutos do Espírito. E aí, agora eu te pergunto, tá? Deus, ele não errou quando nos criou, certo? Ele criou filhos, ele sabia o que eles iam fazer, porque às vezes muita gente fala, né? Eu também já me perguntei, tá? Deus sabia que eles iam errar, por que criou? Deixava lá. O que deixou aquela árvore lá para bel prazer? Porque assim como os nossos filhos, as mães agora que vão me entender como que tem filhos, né? A gente sabe que eles em algum determinado momento a gente vai ter que abrir mão e eles vão ter que fazer escolhas próprias. Amém? Mas nem por isso a gente deixa de ter os filhos. Eu não deixei de ter filhos porque eles vão me dar trabalho. Eu não deixei de ter filhos porque alguma hora eles vão ter vida própria e vão correr o mundo. Eu não posso, né, deixar de ter filhos, porque ter filhos é gerar amor, era isso que Deus queria. Ele queria gerar amor, ele queria gerar conexão, ele queria ter comunhão, queria ter intimidade com nós, né? Então agora eu te pergunto, que poder tem os seus filhos? Você dá os mesmos poderes que você tem aos seus filhos? O mesmo poder que eu tenho, tá? Eu dou para os meus filhos? Não, né? Quando ele chora, birra por algo que você sabe que não faz bem, né? Deus, assim como nós sabia que Adão e que Eva seriam capazes, do que eles seriam capazes, e nada fugiu então do controle deles. Então, sim, ele criou os seres emocionais e sabia do que eles seriam capazes. Quando a gente gera filhos, a gente consegue entender isso. As mães que geram filhos, a gente gera sabendo que uma hora eles vão ter 18 anos, que a gente brinca, né, com os 18 anos, ali é a fase em que eles realmente vão poder escolher. E a gente sabe disso, mesmo assim a gente gera filhos. Por quê? Porque nós queremos dar fruto ao amor. Porque nós fomos criados para isso, amém? Nós tivemos o maior exemplo disso. Deus, ele era bom, perfeito, e ele podia viver bem tranquilão lá na dele, maravilhoso, criar um mundo para ele, e ele não quis. Ele quis produzir, gerar comunhão, gerar intimidade, gerar com Adão e Eva, né? E com a descendência, então, intimidade. Ele queria amor.
Amém? E a mesma coisa a gente faz. A gente não deixa de gerar por causa disso. Então, em determinadas situações, a gente precisa deixar os nossos filhos decidirem, assim ele fez conosco. Então, a gente entende que nada fugiu do controle de Deus. Até aqui, tudo bem? Eu dei ali um spoiler de Adão e Eva, porque foi um ápice que eu tive ali no estudo e que eu trouxe aqui para o nosso entendimento. Mas não é nessas passagens que eu quero permanecer, que eu quero falar. Amém? E nós, emocionadas, achamos que temos poder e controle. Então, assim... Deus sabia quem estava criando, como estava criando, sua imagem e semelhança. E nós, emocionadas, não emocionais, nós achamos que temos o controle de todas as coisas. Amém? Então, nós somos sim a sua imagem e semelhança, né? Deus não errou, Deus criou emoções em nós, mas veio aí um exemplo de um dos filhos, um filho, que não deixou nunca suas emoções tomarem conta da sua vida, que foi Jesus. E aí, eu tenho 2 exemplos, 2 passagens em qual eu quero pousar para que a gente entenda aí o contexto todo da emocionada, né, e emocional. Então, Jesus lá no deserto nos ensina a melhor maneira de controlar as nossas emoções, as nossas vontades descontroladas, emocionadas, que é a palavra, né? E enquanto Ana nos ensina a melhor maneira de descarregar as nossas emoções. Então, eu vou dar 2 exemplos, tá? Porque, como eu falei, como nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, Deus é perfeito, Deus não errou, Ele colocou em nós emoções, né? Ele não quer que a gente mate as emoções, Ele quer que a gente controle as emoções, que a gente se posicione perante elas, amém? Como? Tendo comunhão com Ele, com a sua palavra. Jesus fez isso no deserto, Ele não deixou as emoções, a fome, Ele estava de jejum, né? Eu vou ler ali depois, Satanás tentou a vida dele, em momento nenhum ele se descontrolou nas emoções dele. Porque ele tinha comunhão com o Pai, porque ele era coligado com o Pai. O tempo todo Jesus orava, Jesus, em várias passagens Jesus se recolhia para ter intimidade com Deus, Jesus se recolhia para orar, Jesus se recolhia para meditar, para jejuar. Então, quer dizer, ele deixa exemplos claros de como a gente controla as nossas emoções. Assim como a gente também, como mães, gostaria que os filhos fizessem. Foi assim que Deus nos criou, é assim que a gente cria os filhos, a gente cria na nossa esperança de que eles, quando tenham situações, processos, problemas, eles venham até nós, porque a gente já viveu alguns, a gente já viveu mais anos, então a gente queria muito que eles se consultassem com nós, né? Ou que seja com Deus, o Pai Criador. E é isso que Deus quer com nós, intimidade. Para que a gente consiga controlar as nossas emoções, a gente precisa ter intimidade com aquele que nos deu as emoções. Para que a gente, vou falar de novo, para que a gente consiga controlar as nossas emoções, a gente precisa ter intimidade com quem nos deu as nossas emoções. Amém? E aí, depois, Ana é a segunda parte, como eu falei, Deus, como Ele nos deu elas, Ele não quer que a gente mate elas. Tem certas situações, tem determinados momentos em que sim, nós precisamos extravasar essas emoções. Eu falei sobre isso nos últimos estudos bíblicos, né, que terminou ontem, que foi sobre a sunamita. O momento que ela chega e se derrama, então, para a pessoa certa, que é a presença de Deus. Então, a Ana, a mesma coisa. Ela nos mostra ali que chega um determinado momento da vida dela que ela não aguenta mais ser estéril, e foi Deus que fez ela estéril. Pega essa chave, porque depois a gente vai abrir essa porta, né? E ela se derrama no templo, para a pessoa certa, no lugar santo, para Deus, para a presença de Deus. Então, há sim, né, um momento de fazer isso, de sermos emocionadas, de descarregarmos as nossas emoções, mas é no lugar certo para a pessoa certa. Já falamos sobre isso aqui, eu vou falar de novo, que é para a gente entender de fato o contexto de sermos seres emocionais, mas não sermos emocionadas e nos posicionar sobre as nossas emoções. Nós temos como controlar essas emoções e eu tenho isso biblicamente provado para nós, amém? Então, lá em Mateus 4, eu salvei aqui, porque é Bíblia, não ia dar pra... Eu gosto de estudar em mais de uma Bíblia, mas aqui na minha mesinha não cabe. Então, eu vou ler no computador para vocês.
Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, né? Satanás chega e diz, deixa eu só baixar um pouquinho o louvor aqui, tá? Então, ele, porém, respondeu e disse, está escrito, ou seja, palavra de Deus. Pega a primeira chave. Como controlar as emoções? Está escrito. Repita comigo, está escrito. Foi o que Jesus disse, a primeira frase que ele falou quando a primeira tentação veio, está escrito, ele falou. Porque está tudo escrito aqui na palavra de Deus. Todas as chaves que você precisa para controlar suas emoções estão escritas aqui. Todas as promessas de Deus para que você acalme o seu coração estão escritas aqui. Todas as chaves que você precisa para se derramar na presença de como fazer isso está escrito aqui. Né? Então está escrito, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Pega essa chave, está escrito, toda a palavra de Deus. A gente não vai viver só por aquilo que nós vemos, por aquilo que comemos, nós não vamos viver apenas pelo pão, mas pela palavra de Deus está escrita. Foi a primeira frase. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou-se sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te as mãos para que nunca tropeces com o teu pé. Outra chave, Satanás conhece a palavra de Deus melhor do que nós, porque ele conhece melhor do que nós. A gente nem leu toda e ele já leu de cabo a rabo. Ele conhece melhor do que nós, ele estava lá do lado, no trono de adoração. Ele conhece essa palavra de cima a baixo. Então ele veio com veio com um tapa e está escrito. Se está escrito, né? E aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para toda palavra, mesmo que seja ela profetizada por alguém que conhece a palavra de Deus, há uma palavra para você. Você consegue entender? Não sei se você conseguiu entender. Satanás conhece a palavra. E muitas vezes alguém vem com algo para nós que também está escrito. O que nós precisamos entender? Eu canso de falar isso para as pessoas, sabe? A gente precisa entender e discernir o que vem de Deus e o que não vem, porque a palavra de Deus até hoje Satanás conhece. Então, muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e podem vir palavras que vêm da Bíblia para nós, mas nós precisamos ter discernimento do Espírito e nós precisamos conhecer a palavra melhor do que Satanás, melhor do que todos. Eu não preciso, desculpa a referência, mas eu não preciso ser melhor do que todos, conhecer melhor do que todos, eu preciso conhecer melhor do que eu já conheço, para mim conseguir discernir. Amém? Isso aqui está disponível para todo mundo por enquanto, está disponível para todo mundo. Então, eu preciso ler e ter acesso a isso de maneira que eu consiga realmente usar isso ao meu favor. Para que eu consiga controlar as minhas emoções, para que eu consiga entender quais são as promessas de Deus para mim, para que eu consiga entender a revelação de Deus para minha vida. Vamos lá, vamos adiante. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Até aqui. Então Jesus, pelo Espírito, pelo próprio Deus, foi colocado no deserto e vence o deserto e vence Satanás no deserto. Porque imagina você passar por um deserto e você ainda ter que passar junto com Satanás te atormentando. A maioria dos desertos, inclusive, é assim, né? Mas aí a gente escolhe como Jesus, o filho de exemplo, o exemplo que nós temos de filho perfeito, que há a possibilidade
de nós passarmos pelo deserto com Satanás nos apozinhando, né? Mas sobreviver às nossas emoções, sobressair as nossas emoções, a fome, a sede, o desespero, o medo, tudo que nós podemos gerar aqui dentro de nós, somente com a palavra de Deus. É isso que ele nos deixa claro aqui. Amém? Então está aqui, a presença de Deus está aqui, a revelação de Deus está aqui, está tudo escrito, está escrito, como o Senhor Jesus nos disse. E aí a segunda coisa que eu quero, a segunda passagem da Bíblia que eu quero que a gente repouse para terminar a nossa reflexão de hoje é Ana, lá em 1 Samuel, tá? Onde diz que Ana, ela era estéril, vou resumir para quem não conhece, ela era estéril, não podia ter filhos, Deus fez ela estéril, e eu não estou falando isso da boca para fora, em 1 Samuel 5 diz, mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, o marido dela dava porção de refeição para ela dupla, né? Ele tinha 2 esposas. Apesar do que o Senhor tinha deixado estéril. O Senhor tinha deixado Ana estéril. Tá? De novo, vou dizer, pega essa chave que depois a gente vai abrir uma porta com ela. Então, Ana não podia ter filhos e ela queria muito, já falamos sobre isso aqui no devocional. Naquela época, uma mulher, ela precisava gerar filhos, era quase que uma necessidade para provar a tua existência na terra. Se queria poluir a terra, se queria ter descendências, o homem ele queria ter filhos e blá blá blá, a gente já conversou sobre isso, né? Então imagina a Ana aí, sendo estéril pelo Senhor, tipo assim, Deus que me deixou estéril, só quando ele quiser desfazer isso aí, não tem o que fazer, não era uma coisa que nem Sara, que nem eu já comentei com vocês, né, e a Sunamita, que não se sabia se era o marido que era estéril, que podia acontecer ali e tal. Não, Ana era por Deus, era a frase que a gente fala, era só Jesus na causa, era o caso de Ana. E aí, Ana, eu vou ler com vocês então 1 Samuel 1, lá no 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando em sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e ao seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana responde, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele responde, vá em paz, o que Deus de Israel lhe conceda o que lhe pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Aleluia. Então, nós vemos Ana emocionada, porque várias palavras aqui se juntam ali, são sinônimos daquele significado lá do início que a gente viu, de emocionada, agitada, ela chorava, alma batida, sabe? A Bíblia não esconde essas coisas, ela não diz que ela não tava, ela se controlou, não. Até eu me surpreendi que ela orava silenciosamente, mas claro, o que eu pensei? Ela tava no templo, né? Ela não tava como a Sunamita, num lugar que só tava ela e o homem de Deus.
Ela não estava num lugar que era íntimo dela. Ela estava num templo, creio eu que inclusive tinha mais pessoas ali, né? Ou pessoas passando ali. Então eu acredito que ela chorava, assim, estava derramada por dentro ali, estava abatida mesmo, a emoção estava tomando conta, mas que ela se contia para não, pelo menos, falar muito alto, gritar muito alto. Mas ela estava tão mal a ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Ou seja, ela estava sim emocionada. Não tem como não tem como contestar essa situação. E aí mas aí eu te pergunto, né? Mas se não é para sermos emocionadas, se é pra gente controlar isso, porque isso fica claro aqui na Bíblia, porque ela estava no templo. Porque ela estava emocionada nos pés do Senhor e ela fala isso para Eli. Ela fala assim, ó. Não confunda isso. Por favor, eu estou com a minha alma derramada, clamando ao meu Senhor. Ela explica para ele que ela estava no templo, inclusive, para se derramar para o Senhor. Logo, então, a gente entende que ela, como eu já falei no outro devocional, ela estava se derramando na presença do Senhor. E é ali que nós podemos ser emocionadas, é ali que nós podemos nos atirar no chão, chorar, gritar, perguntar por que, Senhor, e esperar, claro, a resposta. Mas ali nós podemos, na presença do único que pode resolver, porque, inclusive, foi o único que resolveu. Foi o Senhor. O Senhor se lembrou dela, diz a palavra de Deus. Não foi nem Eli ali, tá? Foi o Senhor se lembrou dela. Então, pega essa chave, né? Que eu agora, lembra da chave da estéreo? Eu vou ler algo para vocês que eu anotei aqui. Se colocarmos nossas emoções, nossos processos nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, eles viram possíveis milagres. Ana entregou a emoção dela para o único que poderia fazer com que aquilo virasse um milagre, com que aquilo fosse resolvido, né? Como eu já falei, não adianta nós ficarmos murmurando e falando para outras pessoas que não podem resolver o nosso problema. Quando eu não posso controlar a minha emoção, que Deus comove o seu coração. Pega essa chave. Quando eu não consigo controlar a minha emoção, é que Deus comove o seu coração. Porque voltamos lá ao Jardim do Éden, como eu estava dizendo. Ele nos criou porque o sonho de Deus é ter relação, comunhão conosco, como uma mãe quer ter com os filhos. Ensinar, contar segredos, como tudo que eu já falei. Amém? Então, quando a gente não consegue conter a nossa emoção na presença do Senhor, é que nós comovemos o coração do Senhor. E aí, com isso, ele gera milagres, porque o Senhor, ele é especialista nisso. Ele é especialista em fazer da estéreo aquela que gera, né, do morto, o que vai ressurreição, enfim, vai reviver, amém, em nome de Jesus. Deus fez Ana estéril por qual propósito? Entende? Por que então ele faria Ana estéril se haveria essa situação? Justamente para isso, justamente para ela ter comunhão, para ela ir buscar a presença, para ela se derramar na presença do Senhor. Então, muitas vezes, os nossos desertos, a nossa esterilidade, ela serve como a maneira de ter comunhão com Deus. Amém? E aí, Ana... ali, Deus fez Ana estéril. Por qual propósito? 1 Samuel 1,5. Se de Ana viria Samuel, quer dizer, Samuel é um grande profeta, é um grande nome na Bíblia, tá? Então, se dela viria Samuel, por que ela seria estéril? Qual o propósito disso? A comunhão com Deus. Deus queria que Ana tivesse esse tempo, que Ana tivesse essa ligação, vivesse esse milagre, tivesse essa conexão com o coração do Pai. Ele com dela e ela com dele. Então, muitas vezes a gente pergunta por que essa situação na minha vida, por que essa situação de esterilidade na minha vida? Porque isso gera comunhão. Eu vou dar um pequeno testemunho, né? Da minha vida. Esses devocionais nasceram de um momento de esterilidade minha. Quando eu também tinha, porque a Ana tinha uma Penina, que era outra esposa lá da vida do marido dela. E Penina ficava debochando porque ela não tinha filhos.
Penina pra mim, né, houve um tempo na minha vida em que eu passei por muitos processos juntos. Penina pra mim eram essas situações que ficavam ali me atazanando, me incomodando. E até que um momento eu percebi que eu precisava, eu tinha necessidade de passar mais tempo com o Senhor, porque senão eu não ia sobreviver àqueles processos, eu não ia sobreviver àquela pressão toda. E daí foi gerado em mim a vontade de fazer devocional todos os dias, de ter comunhão, de me sentar, de ouvir o Senhor, de entender a palavra, de ler a palavra. Então, se eu não tivesse tido aqueles processos na minha vida, será que hoje eu seria a mulher que eu sou, né? Teria a família que eu tenho, né? Seria íntima do Senhor como sou e não sou perfeita, preciso de muito mais, né? Já contei pra vocês aqui meus processos. Mas será que se eu não tivesse passado por aquele momento de esterilidade, hoje eu teria essa facilidade de ler a palavra, esse amor por ler a palavra? Talvez essa esterilidade na minha vida ela tenha sido colocado, né? Aquele tempo daqueles processos tenham sido, a penina na minha vida naquela época tenha sido colocada com esse propósito, para que eu buscasse comunhão com Deus, para que eu tivesse intimidade com o meu pai, né, para que ele se revelasse como pai para mim, porque hoje eu tenho ele como um pai, eu entendo isso, mas foi por causa daquele tempo que eu precisei dele incessantemente, sabe? Era como sede, como fome, era como a comida, se eu não comesse, sabe, se a gente não come, a gente desmaia, a gente se sente fraco, pois é, se eu não lesse a palavra, eu tinha a impressão que eu ia morrer, e ainda tenho essa impressão, mas naquela época era muito mais, né? Então, por quê? Que Ana deu, né? Que Ana era estéril, né? Deus fez Ana estéril, se dela viria Samuel, aí eu anotei aqui. 1, porque Deus queria intimidade. 2, porque Deus queria confiança. 3, porque Deus queria dependência. 4, porque Deus queria gerar milagres, Deus quer gerar milagres nas nossas vidas, né? E Samuel não foi qualquer homem, né? Quando nós colocamos as nossas emoções, os nossos processos ao Senhor, Ele vai gerar grandes histórias, grandes vitórias, grandes milagres, porque Deus é especialista nisso. Amém? Então eu espero que a gente tenha entendido a diferença de sermos mulheres emocionais, conforme Deus nos criou, e sermos mulheres emocionadas. E quando estamos emocionadas, aonde devemos depositar essas emoções, essas agitações? Amém? Na presença do Senhor. Por isso há sim uma maneira de nos posicionar sobre as nossas emoções. Está escrito em toda a Bíblia. Procure, peça ajuda do Senhor, né? Peça revelação e o Senhor com certeza vai te ajudar aí a controlar as tuas emoções, a se posicionar sobre elas, né? E gerar milagres a partir delas. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração, né? Medite nessa palavra. Eu vou terminar então para que a gente ore. Eu oro daqui, você ora daí, para a gente ter esse tempo, né, de agradecer e de pedir para o Senhor continuar com o Santo Espírito dele revelando para nós. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigada de novo, Senhor, mais uma vez pelas tuas revelações, Senhor. A revelação de cada palavra, o significado de cada palavra, Deus. A revelação de cada sentimento, de cada emoção, Senhor. Daquilo que tu fez perfeito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres consigam fazer a conexão entre essas histórias que eu contei aqui, Deus. E que isso gere nelas, Deus, a vontade, Senhor, a sede da tua palavra, fome da tua palavra, Senhor, por ir buscar a tua palavra, entender mais da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, revela-te a ela, Senhor, revela os teus segredos para nós, Pai, em nome de Jesus, continua com o teu Santo Espírito no nosso coração e na nossa mente, Senhor, transforma nós, Senhor, mulheres emocionadas de dentro para fora, para que nós sejamos emocionais, mas que nós sejamos posicionadas, Pai, sobre as nossas emoções. Em nome de Jesus é que eu libero essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Que você possa se posicionar sobre as suas emoções. Em nome de Jesus.